adorado e seu, desejado entre as nações, entronizado em meu coração. Jesus, Jesus, adorado os seus, desejado entre as nações, entronizado em meu coração. Jesus, Jesus, todo olho verá, toda língua confessará.
Graças, amados irmãos, quero saudar a todos e convidar nesse momento, amados irmãos, para podermos ceiar. E lembrando-se que nesse domingo nós celebramos o domingo da Páscoa, simbolizando o domingo também da ressurreição.
E juntos vamos celebrar esse momento. Gostaria que neste momento você pudesse preparar os seus símbolos e juntos pudéssemos compartilhar e termos essa comunhão da ceia do Senhor. Então, abra sua Bíblia e vamos ler lá no livro de Mateus, no seu capítulo 26, e versos 26 a 29. Diz a palavra do Senhor. Enquanto comiam, tomou Jesus o pão e abençoou-o, e o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai, comai isto, é o meu corpo. A seguir tomou o cálice, tendo dado graças, e deu aos seus discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque este é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino do meu Pai. Então, quero convidar aos amados irmãos neste momento para podermos ceiar juntos a ceia do Senhor. Nesse momento nós temos os símbolos aqui e queremos juntos refletir por meio dessa palavra. Nós sabemos que era exatamente naquele momento da Páscoa que Jesus estava com os seus discípulos, estavam celebrando a Páscoa, e Jesus estava tendo tempo de comunhão, tempo de ceia, tempo de jantar com os seus discípulos, e ele estava à beira de poder entregar a sua vida para a humanidade. E como a palavra diz que ele tomou o pão e abençoou, e partiu esse pão, deu aos seus discípulos, dizendo que era o corpo dele. Nós sabemos que Jesus teve que pagar um alto preço por meio do seu corpo, que foi batido, cuspido, insultado, e o corpo passou por situações mais brutais. Mas tudo isso ele fez por amor da humanidade, para mim e para você. E ele simbolizou o pão como o corpo dele. E essa manhã nós queremos recordar isso. A dores que o corpo do Senhor passou em favor de nós. Então, nesse momento, eu queria que você pudesse tomar do pão e pudesse compartilhar desse pão, simbolizando. É um símbolo. Nós lembramos daquele momento, nós lembramos daquele dia que Jesus teve que passar a dor mais brutal para que nós pudéssemos ter esse acesso ao Pai. Então, vamos juntos ceiar deste pão, deste símbolo que aqui está. Diz também que Jesus, depois de ter abençoado o pão, tomou também o cálice, deu graças, deu aos seus discípulos, disse que eles também tinham que tomar, porque Jesus diz que era o sangue dele, o sangue da nova aliança, um novo pacto para a remissão dos pecados, dos nossos pecados. Nós sabemos que o sangue de Jesus foi vertido naquela cruz em favor de nós, para a remissão dos nossos pecados. Nós fomos limpos, justificados. Isso não vem do homem, isso vem do próprio Deus, que teve que dar a vida do seu Filho. Foi pago ali na cruz um alto preço. O sangue do Senhor Jesus, ele foi derramado para poder nos purificar. E nesse momento também que nós ceiamos, nós também queremos lembrar da vinda do Senhor Jesus Cristo, porque Ele virá
Então vamos juntos ceiar, sabendo que nós recordamos o momento que foi vertido aquele sangue em nosso favor, mas também queremos ceiar nesse momento, também recordando a vinda do Senhor Jesus. Toma do cálice, toma da água que você tem, do sumo que você tem, toma e vamos juntos ceiar. Senhor, nós estamos gratos por participarmos da Tua ceia. E Deus, nós queremos celebrar esse momento. Porque sabemos que temos, como igreja, nós temos a esperança de que estás voltando, Senhor, para poder levar a Sua igreja e um dia nós estarmos juntos. Pai, obrigado. No nome de Jesus. Amém. Bom dia, amados irmãos. Esse é o tempo das nossas ofertas e dízimos. E eu estou aqui para orar junto com os irmãos para que o Senhor possa se abençoar o que nós vamos ofertar nesta manhã. Amém? Então, inclina a sua cabeça, vamos pedir para que o Senhor coloque a sua bênção sobre as nossas ofertas. Pai, nós te agradecemos pela provisão. Sabemos tudo quanto nós possuímos é porque o Senhor tem sido a provisão. Pedimos ao Pai Santo que abençoe, Senhor, ó Deus, essas ofertas, Pai, que possam servir para o mantimento da sua casa, Deus. Em nome de Jesus, Senhor, oramos ao Pai Santo que o Senhor, ó Deus, continue sendo a provisão em nossas casas, continue sendo a provisão em nossas vidas, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus, tudo nós queremos colocar em Tuas mãos. Amém. Então, o amado irmão pode fazer a sua oferta pelos números que estão passando aí na tela, não é? Se o irmão tiver alguma dificuldade, por favor, pode contactar o seu líder, ele vai se ajudar a encaminhar a sua oferta. Obrigado. Quero saudar aos amados irmãos e desejar uma feliz Páscoa a todos os irmãos em Cristo. Estamos a celebrar a Páscoa de uma maneira diferente nesse ano, mas o nosso Deus sempre é bom e vamos celebrar a Ele. E apesar de termos algumas restrições, mas é um momento também de reflexão, é um momento de podermos meditar da palavra dele e deixar Deus falar conosco no dia de hoje. Então, estou a crer que nesse momento o irmão poderá celebrar essa Páscoa dentro da sua família, como também em grupos pequenos, né? E de acordo com aquilo que são as orientações que nós temos recebido nesses dias. E hoje eu quero trazer assim algo mesmo para podermos refletir daquilo que é a questão da Páscoa, mas em especial eu queria falar sobre aliança. Esse é o tema que eu gostaria de compartilhar com os queridos irmãos. Vai ser uma mensagem que o irmão vai poder prestar um pouco mais de atenção, porque nós queremos falar um pouco entre as duas alianças, entre a antiga aliança e a nova aliança. Se você ir comigo no livro de Hebreus, no seu capítulo 8, vamos ler juntos a palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuamos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem, pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifício. Por isso, era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que ofereceram os dons segundo a lei, os quais ministram em figura
e sombra das coisas celestiais, assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo. Pois, diz ele, vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Agora, como efeito, obteve Jesus o ministério tanto mais excelente quanto ele também mediador de superior aliança instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. E de facto, repreendendo-os, disse, eis aí vem dias, diz o Senhor, firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com os seus pais, no dia em que os tomei pela mão para conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança e não atentei para eles, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior. Pois com as suas iniquidades usarei de misericórdia e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado é envelhecido e está prestes a desaparecer. Senhor nosso Deus, ó nosso Pai, queremos orar por essa palavra que nós acabamos de ouvir no dia de hoje. Pai, abra os nossos corações, abra as nossas mentes. Ao meditarmos dessa Páscoa, Senhor, sabemos que Cristo é o nosso mediador, é o sacerdote superior acima de todos os outros que já existiram, Senhor. Então, Pai, abra os nossos corações e faça com que a gente perceba da Sua palavra no dia de hoje. No nome de Jesus. Amém. Então, ao lermos o texto de Hebreus, de uma maneira assim bem resumida, o texto aqui está falando sobre a antiga aliança e também sobre a nova aliança. Em resumo, dizendo que a antiga aliança era um símbolo transitório da nova aliança, superior, eterna, da qual Cristo é o mediador. Então nós temos aqui aquilo que é a antiga aliança e nós temos também aquilo que é a nova aliança. Vamos juntos entender isso, pois gostaria também de ficar aqui bem claro, gostaria de deixar bem claro, pois que quando falamos sobre a antiga aliança e também quando falamos sobre a nova aliança, não estamos especificamente a dizer que a antiga aliança é o Velho Testamento e a nova aliança é o Novo Testamento, pois existem pessoas que assim pensam
E às vezes as pessoas ensinam desta maneira. Porque se assim nós aplicássemos em dizer que a antiga aliança é simplesmente o Novo Testamento, e de acordo com aquilo que o versos 13 está nos dizendo na palavra de Deus, dizendo que quando ele diz a nova, tornando antiquada a primeira, ou aquilo que se tornou antiquada e envelhecendo está prestes a desaparecer, se nós usássemos simplesmente aqui, dizendo que o Novo Testamento é simplesmente a antiga aliança, nós estaríamos a dizer que o Novo Testamento está prestes, o Antigo Testamento está prestes a desaparecer. Mas não é bem isso, porque nós entendemos que o Antigo Testamento e o Novo Testamento é uma só palavra de Deus. Como diz a palavra de Deus, né, lá no livro de 2 Timóteos, no seu capítulo 3, nos versos 16, diz que toda palavra é inspirada por Deus e é útil para ensino, para repreensão, para correção, para educação, para correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então está a dizer que toda palavra ela é inspirada por Deus. Então há um complemento aqui. O Novo Testamento, ela complementa o Antigo Testamento. As promessas que Deus fez lá no Antigo Testamento, elas se cumprem no Novo Testamento. Ou por outra, podemos dizer assim, se nós lermos o Antigo Testamento, tudo indica para uma pessoa, tudo indica para alguém. Quem é esse alguém? Jesus Cristo. Então, é o complementar do Antigo Testamento. Então, se nós queremos entender aqui essa questão de a antiga aliança e a nova aliança, não podemos simplesmente dizer que a antiga aliança é o Antigo Testamento. Estaríamos aqui a minimizar a nova aliança é o Novo Testamento, porque entendemos aqui que existe um complementar. O Novo Testamento complementa o Antigo Testamento. Mas vamos então entender sobre essa questão da aliança, porque a aliança ela é um pacto. Esse é o conceito da aliança. Vamos tentar trazer aqui o conceito. Diz que o termo aliança deriva do verbo aliar. O que seria aliar? Aliar seria um ato ou efeito de aliar-se ou formar um pacto, formar um acordo entre as partes. Então já podemos entender que esse acordo, esse pacto que ela é formada. Então nós temos aqui a antiga aliança e temos também a nova aliança. A antiga aliança, de acordo com aquilo que é o conceito que acabamos de trazer sobre o que é aliança, nós podemos entender aqui que a antiga aliança foi um pacto que Deus teve com a nação de Israel. Houve um pacto entre Deus e a nação de Israel. Quando lemos, entendemos nós aqui que Deus faz aqui um pacto com a nação de Israel e vemos o pacto que Deus faz com Abraão, faz com Isaac, seu filho, também faz com Jacó. Então nós temos aqui uma aliança que começa de Abraão, Isaac e de Jacó. Então Deus escolhe um povo específico, Deus chama um povo específico, Deus, entre os homens, Ele leva um homem específico, um homem simples, um homem sem poderes, e decide que vai fazer um pacto com esse homem. Nesse caso, eu me refiro
Abraão, que também ele vai fazendo, continua esse pacto com Isaac e Jacó e por toda uma nação de Israel. Então, Deus faz esse pacto e levanta algumas promessas desse pacto para poder cumprir. E promete a Abraão que desse pacto que Abraão seria pai de uma grande nação. Então temos aqui um pacto que Deus faz com Abraão, temos um pacto que Deus faz com Isaac, a continuidade do pacto que Deus fez com Abraão, dá essa continuidade com Isaac e dá essa continuidade também com o Jacó. O que seria, de facto, ou da parte de Deus? Já acabamos de trazer aquilo que é o conceito, e sabendo que Deus faz um pacto com a nação de Israel, Deus faz um pacto com Abraão, mas o que seria da parte de Deus nesse pacto? Porque nós dissemos que tem que haver acordo entre as partes. E nós vemos que Deus faz esse pacto com a nação de Israel. Mas o que seria da parte de Deus esse pacto? Talvez seria muito bom nós referenciar aqui aquilo que era da parte de Deus sobre o pacto. Deus, por parte de Deus, Deus promete ser Deus dessa nação. E aquele povo se tornaria um povo de Deus. Deus levanta e da parte de Deus é isso. Deus promete ser o Deus dessa nação e esse povo se tornaria o povo dele. Dentro do pacto, sendo Deus, o Deus dessa nação, Deus desse povo. Quais seriam as responsabilidades de Deus dentro desse pacto? Seria em abençoar esse povo, seria em proteger esse povo, seria em cuidar desse povo, livrar dos seus inimigos. Então, essa seria parte daquilo que era o pacto, mas do lado de Deus. Abençoar o povo, proteger o povo, cuidar do povo e livrar esse povo do inimigo. E também Deus faz a promessa para esse povo. Qual é a promessa? A promessa da terra prometida, a promessa de um reino. Então, vemos aqui, essa era a parte de Deus para com o povo. E, fora disso, Deus faz aqui uma promessa específica, que deste povo viria aquele que seria o Salvador do mundo. Então, nós temos aqui um pacto que é do lado de Deus, esse acordo que é do lado de Deus, de poder abençoar esse povo, de poder proteger esse povo, de poder cuidar esse povo, de poder livrar esse povo dos seus inimigos. Deus promete a terra prometida, Deus também promete um reino, mas também Deus diz que desse povo sairia aquele que seria o Messias, o Cristo. Então é por meio desse povo que vem o Messias, o Cristo. Mas qual seria a parte do povo? Se nós dissemos que a aliança é um acordo mútuo, então qual seria a responsabilidade ou qual seria a parte do povo? A parte do povo seria obediência a Deus por meio da lei. Em particular, nós sabemos sobre a questão dos 10 mandamentos, né? Então, o povo teria que obedecer à lei do Senhor. Mas também o povo teria que sacrificar os animais como meio de adorar, como meio de se purificar dos seus pecados, sabendo que essa purificação era algo provisório, não era algo definitivo, era algo provisório que esse povo tinha que, de uma maneira regular ou específica, aparecer na presença de Deus para pedir perdão ao próprio Deus. E a outra coisa dentro do acordo que nós encontramos é adoração. Deus fala para esse povo e Ele vai falando para esse povo que Ele era o único Deus digno de ser adorado, pois não existia outro Deus a não ser a Ele.
parte do pacto era essa: Deus como o único Deus verdadeiro que reina sobre aquele povo, que protege aquele povo, que abençoa aquele povo, que cuida, que livra aquele povo de todos os inimigos e que prometeu a terra prometida. Então Deus diz que o povo deveria adorar a Ele como o único Deus e não existiria nenhum outro Deus. O Deus aqui está dizendo que Ele seria exclusivo. Toda adoração mereceria e pertenceria a Ele. Então, nós vemos que esses basicamente são os pactos que verificamos no Antigo Testamento. Deus coloca tudo isso, o povo tem que voltar para lá, buscar a Deus lá no tabernáculo, ir pedir pelos seus pecados, sacrificar os animais, trazer tudo isso em adoração ao próprio Deus, aquele Deus que fez um pacto com essa nação, de aceitar essa nação para ser o povo exclusivo dele, e ele poderia cuidar dessa nação, e ele poderia guardar essa nação. Então nós vemos, essas são as duas partes do pacto da antiga aliança. Deus promete a Abraão manter a sua promessa do pacto com Isaac, manter a sua promessa do pacto com Jacó e manter a sua promessa para o povo de Israel, apesar de ser um povo que não buscava esse Deus, apesar de Deus ter dentro daquilo que era o pacto, o povo deveria buscar exclusivamente a Deus. Deus promete, mas esse povo, ele não reage dessa maneira, ele não se comporta dessa maneira. É um povo que vai buscando muitos outros deuses e vai ali vivendo numa idolatria, apesar desse povo saber o que deveria fazer, quais eram as suas responsabilidades, como deveriam andar. Então esse povo vai buscando muitos outros deuses. Então nós temos aqui um pouco daquilo que é a nova ou a antiga aliança. E à medida que nós vamos também ver a nova aliança, vai nos fazer voltar um pouco e perceber também mais sobre a questão da antiga aliança. Então, nova aliança. Quando nós lemos ali no livro de Hebreus, o texto que nós acabamos de ler, mostra que como Cristo, como o superior e sendo o nosso mediador. E quando nós vemos tudo isso, e voltando um pouco de novo para a antiga aliança, nós vemos aqui algo que na antiga aliança é uma aliança que ainda era incompleta, apesar de ser tido orientado por Deus, mas era uma aliança incompleta, ela não era definitiva. Por outro lado, nós podemos dizer que ainda não era tudo que Deus queria dar ao seu povo. Não era provisória, era limitada, porque todas as vezes esse povo tinha que voltar para poder matar animais, fazer sacrifício para a remissão dos seus pecados, para poder ser purificado. Então era algo incompleto que esse povo tinha que todo momento aparecer na presença de Deus para pedir perdão, para que os seus pecados fossem perdoados. Então as pessoas tinham que trazer sempre os animais para ali para receber o perdão de Deus. Então entendemos aqui que quando lemos nos versos 7, diz: porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado o lugar para a segunda aliança. Compreendemos aqui e entendemos aqui que essa aliança era uma aliança incompleta. Ela não era definitiva. Ela era provisória e tinha consigo era limitada, era incapaz para poder salvar o homem. Então Deus e o livro de Hebreus vai fazer essa descrição
E o autor lá do livro de Hebreus vai fazendo essa descrição para poder comparar a primeira aliança e a segunda aliança. Ela vai trazer as limitações da primeira aliança e, como nós dissemos, que o complemento na segunda aliança ou na nova aliança. E ele começa a fazer uma comparação entre os sacerdotes daquele tempo do Antigo Testamento. Ele começa a fazer ali essa comparação com o ministério do Senhor Jesus Cristo. E aqui, ao lermos o texto no capítulo 8 do livro de Hebreus, vai mostrar que Cristo é o sacerdote superior em relação. Então aqui já começa a diferença entre a primeira aliança e a segunda aliança, porque começa a mostrar que na nova aliança Cristo, ele é superior, é o sacerdote superior em relação à primeira aliança. E Cristo está ministrando em lugar celestial e, como diz a palavra, que está sentado à direita do Pai como nosso mediador. Ele é a pessoa que está mediando, ele está intercedendo por nós. Nenhum sacerdote teve esse privilégio de poder estar sentado à direita do Pai e poder ministrar. Então, nós conseguimos ver aqui essa situação da primeira aliança ser limitada, ser incapaz de poder proteger ou de poder salvar aos homens, porque tudo que os sacerdotes da antiga aliança era como se fosse uma réplica daquilo que é o governo de Deus, o governo de Cristo no céu, né, ministrando no lugar celestial. Então, a palavra diz que quando Deus orientou a Moisés a fazer uma réplica daquilo que estava nos céus. Ali, aquilo que era o tabernáculo de Deus nos céus. Então, Moisés é dado essa orientação e ele faz uma réplica para o povo de Israel. E isso foi feito pelas mãos humanas. E os sacerdotes que ali ministravam eram pessoas pecaminosas, eram pessoas que tinham suas limitações. E como vimos também, tinha que haver ali sacrifícios de animais. Então, vê só essa limitação. E o livro de Hebreus, quando vem aqui no capítulo 8, explicar, ele vai dizer essa superioridade de Cristo em relação aos sacerdotes que ministravam na terra, porque Cristo, ele ministra em lugar celestial e ele está sentado à direita do Pai. Ele tem o privilégio de estar sentado à direita do Pai. Ele está ministrando no tabernáculo que foi construído por próprio Deus, não pelas mãos humanas. E essa, como havia dito antes, essa era a limitação que tinham os sacerdotes terrenos, porque eles estavam diante de uma réplica daquilo que era o tabernáculo de Deus nos céus. Então, o texto diz que Cristo é o superior e eterna, da qual é o mediador. Então, vê aqui essa diferença entre a aliança antiga, que apresenta algumas limitações, apresenta aqui ela é limitada, incapaz de poder salvar o homem tem que buscar todos os dias, mas na aliança nova, mostra na aliança nova que Jesus Cristo é o sacrifício eterno, ele é o sumo sacerdote, nada se compara com ele está governando no tabernáculo, ele é que ministra no tabernáculo, ele está intercedendo para o seu povo, porque na aliança antiga os sacerdotes ministravam trazendo cereais, animais, mas na aliança nova Jesus Cristo está ministrando as bênçãos de Deus que Deus prometeu ao seu povo. Então, essa é a diferença. Então, na aliança nova, aquilo que é a aliança nova, que está baseada ou que está em Cristo Jesus, Jesus Cristo é o sacrifício
eterno. Nós não precisamos mais de oferecer cada dia o sacrifício, né? De voltarmos ao tabernáculo e trazer um animal para poder sacrificar todos os dias, entregar ao nosso Deus para que a gente pudesse ser perdoado. E Jesus Cristo, Ele não precisa morrer todos os dias para poder nos salvar. Então, na aliança nova, é como se fosse Deus reparou e disse: chega, já é demais, eu já vi há uma repetição desse povo, esse povo que vive no pecado, esse povo que não me busca, esse povo que não me adora. Então deixem que eu envie aquele que é o sacrifício vivo, perfeito, que vai morrer de uma só vez como sacrifício, como aquele que se oferece para a remissão dos nossos pecados. Com a morte do Senhor Jesus Cristo, com essa aliança nova, como diz que, como as nossas iniquidades, Deus se esqueceu dos nossos pecados. Diz que os seus pecados jamais me lembrarei. Os seus pecados foram esquecidos por Deus. Então Deus, Ele, por meio dessa nova aliança, Ele esqueceu os nossos pecados, perdoou os nossos pecados por meio dessa nova aliança. Então não precisamos, nessa nova aliança, de poder voltar mais e mais, todos os dias, levarmos animais, vamos para o tabernáculo e vamos oferecer, vamos queimar incenso. Nós não precisamos mais para poder fazer isso, porque aquele que é o sacerdote, o sumo sacerdote, aquele que está acima de todo sacerdote, aquele que ministra nos lugares celestiais, aquele que está ministrando bênção de Deus, que Deus prometeu para o seu povo, Ele morreu. Ele foi o sacrifício eterno de uma só vez e já não se precisa mais morrer, ou já não se precisa mais trazer qualquer outro tipo de coisa para podermos agradar a Deus. Então, é muito importante nós entendermos sobre essas duas diferenças. Enquanto uma aliança, ela era ilimitada, ministrada pelos homens, uma réplica daquilo que é o tabernáculo de Deus no céu, e aqui nós temos na nova aliança o próprio sumo sacerdote, aquele que é o mediador de Deus, entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Então nós vemos, Ele está sentado, está a governar, Ele veio e morreu no nosso lugar, como verdadeiro sacrifício, para que todo aquele que crê nele, todo aquele que entrega a sua vida para Ele, então tenha essa vida eterna, porque Deus disse que esqueceu, Deus perdoou os nossos pecados. Então, vê só como é lindo perceber sobre essa situação de antiga aliança e a nova aliança. Não é aqui uma questão de confusão, é uma questão de que Deus, Ele viu que havia uma necessidade de poder salvar a humanidade para todo sempre, e é isso que Deus fez. Então todos nós somos perdoados por meio do Senhor Jesus Cristo. Às vezes temos assistido pessoas que elas entram nessa questão de rituais, pessoas que precisam ir para Cristo ou pessoas que vão para Deus, vão fazendo vários sacrifícios. Parece que Cristo não salvou a elas. Essas pessoas vão para lá, fazem os seus sacrifícios, e fazem as suas preces, entregam várias outras coisas como petição para que pudessem ser perdoados os seus pecados. Mas eu quero dizer que a partir da nova aliança nós somos perdoados. Então, o que é necessário? O que consiste nessa nova aliança? Deixa-me dizer, viver pela fé. Abrindo o livro de Romanos, no seu capítulo 3, ao lermos os versos 21, diz a palavra do Senhor: mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram
e careceram da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Se nós queremos continuar a ler, nós podemos dizer: a quem Deus propôs no seu sangue como apropriação mediante a fé, para a manifestação da sua justiça, por ter Deus a sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Então, vê só aqui. Então, o que consiste isso? Como já havia dito antes, que Hebreus está a dizer que por meio de Cristo, Deus, por meio da sua misericórdia, Deus esqueceu os nossos pecados, perdoou os nossos pecados. E, ao ver aqui, no livro de Romanos, também há a mesma repetição. Está dizendo que, pela sua tolerância, Deus nos deixou impunes. Quer dizer que nós deveríamos ser punidos. Não há nenhum injusto. A palavra diz que todos nós pecamos e ficamos longe da glória de Deus. Fomos destituídos da glória de Deus. Mas essa graça de Deus, esse amor de Deus para com a humanidade, enviou a Jesus Cristo, que é essa aliança. Então essa aliança consiste em o quê? Não consiste na lei, não consiste em seguir a lei, mas consiste na fé que está em Cristo Jesus. Então, consiste na viver pela fé em Jesus Cristo. O amor consiste no amor recebido por Deus. A palavra de Deus diz que nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Então, vê só que Deus nos amou e pelo amor de Deus, hoje nós conseguimos expressar esse amor. Por essa aliança, essa nova aliança de Deus, nós conseguimos perceber o amor de Deus, entender o amor de Deus e manifestar esse amor de Deus para com os outros, para com Deus e também para com os outros. E também nessa nova aliança, em que consiste? Consiste na administração de pecados. Lembra-se que já repeti isso lá em Hebreus, como também já repeti aqui em Romanos, que acabamos de ler agora. Administração de pecados. Os nossos pecados, né? Administração de pecados pagos total e eternamente na cruz. Então, os pecados, eles foram pagos ali na cruz. Essa nova aliança consiste em ter fé em Jesus Cristo, conhecer que Ele é o sacerdote superior, é o mediador entre os homens, aquele que está assentado à direita do Pai, aquele que está intercedendo, é Cristo. Né? É Cristo. Não vou minimizar, dizer que, porque eu sei que tem pessoas que colocam muitos mediadores no meio de tudo isso. Algumas pessoas procuram os antepassados para servirem como mediador. Algumas pessoas procuram a Maria, a quem nós temos maior apreço, sabendo que ela foi uma pessoa usada por Deus. Mas a palavra de Deus em particular está a dizer que Jesus é o sacerdote superior, é mediador entre os homens. E foi por meio dele que os pecados foram pagos na sua totalidade e eternamente. Então, isso consiste a nova aliança. Isso consiste naquilo que é a nova aliança, diferente daquilo que é a antiga aliança, porque a antiga aliança era baseada na lei, no temor e numa réplica daquilo que é o tabernáculo celestial. Então, querido irmão, ao celebrarmos essa Páscoa, eu queria, por meio dessa mensagem, dizer que hoje nós temos a oportunidade de vivermos nessa nova aliança. Essa aliança que se baseia em Cristo Jesus, o Cordeiro perfeito, aquele que foi entregue por Deus, para que pudesse morrer no seu lugar, no meu lugar, e hoje pudéssemos estar com Ele e podermos celebrar sem nenhuma limitação, nós termos uma intimidade com Deus. Então eu queria chamar a atenção
a você, querido irmão, que está ouvindo essa mensagem. Graças a Deus, hoje você não tem como voltar e ir fazer sacrifícios, porque alguém já foi sacrificado por isso. Alguém já pagou esse preço. Alguém teve que pagar um alto preço para que eu e você pudéssemos estar aqui, pudéssemos ouvir da palavra, pudéssemos gozar da presença de Deus, gozar das bênçãos, porque é isso que Jesus Cristo está fazendo. Ele está ministrando lá dos seus, ministrando as bênçãos que Deus prometeu ao seu povo. Então nós temos gozado dessas bênçãos porque Jesus Cristo está ministrando e Ele está derramando essas bênçãos para nós. Então eu gostaria, querido irmão que está me assistindo, ao celebrarmos essa Páscoa, se você recebeu a Jesus, se você tem Cristo, leva isso com um grande apreço. Adora a Deus, glorifica a Deus, porque você nada fez. O próprio Deus nos reparou, viu que nós precisamos. Ele veio, enviou o seu Filho para que pudesse morrer no seu lugar, no meu lugar. Eu não mereço isso. Você não merece isso. Isso é aquilo que biblicamente nós chamamos da justificação, que é um ato exclusivo de Deus. Deus nos justificou mesmo quando nós não merecíamos. Então, volte, meu querido irmão. Repare, você que tem Jesus, aproveita dessas bênçãos. Cresça o seu relacionamento com Deus. Tenha essa intimidade com Deus. Não se afaste dele. Caminha com ele. Não como uma prática religiosa, não. Mas como relacionamento. Como aquele filho que está buscando ao Pai todos os dias. Como aquele filho que almeja e deseja estar sentado perto do Pai. Então, volte para Ele. Se você não está caminhando bem, se você está longe, volte para Ele. Deus ama você. Deus se importa consigo. Deus se importa. A expressão do grande amor de Deus é o sacrifício do Cordeiro perfeito, que é Jesus Cristo. E também, para você que não tem Jesus, talvez você está me ouvindo, ministrando essa palavra, receba Jesus, aceita Ele. Esse é o presente que Deus deu a você. Não tenha medo, não tenha receio, não se culpe, porque alguém pagou um alto preço por você. É Jesus Cristo. Então, no dia de hoje, eu quero deixar essa palavra para ti, para que juntos possamos refletir e celebrarmos a Páscoa do Senhor. Feliz Páscoa, Deus abençoe, celebre junto com a sua família. Se você está ouvindo, se você ouviu essa palavra, se você precisar de uma oração, as pessoas que estão aí junto consigo vão liderar a você a receber a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Que Deus abençoe.